Já parou para pensar como é que uma coisa tão comum, né? Tipo, um pedaço de fita adesiva poderia causar a queda de um avião super moderno e levar à morte de 70 pessoas? É impressionante, né? Pois é. Hoje, nossa análise vai fundo numa tragédia que, bom, ensinou muito para a aviação. O voo Aeroperu 603, lá de 1996. A gente consultou várias fontes que detalham bem o acidente e as causas, que são mais complexas do que parecem à primeira vista. Exato. A gente está falando da noite de 2 de outubro de 1996. Era um Boeing 707 da Aeroperu, uma aeronave bem avançada para a época, sabe? Sim, sim. Ele decolou de Lima, no Peru, e ia para Santiago, no Chile. Tinha 70 pessoas a bordo, contando passageiros e tripulantes. No começo, tudo parecia, normal. Mas essa normalidade não durou muito tempo. Logo depois da decolagem, ainda sobre o Oceano Pacífico, a cabine virou um caos total. Os instrumentos que são, assim, essenciais, o velocímetro, o altímetro, começaram a mostrar dados completamente malucos, sabe? Impossíveis. E alarmes disparando sem parar, inclusive o TCAS, aquele sistema que avisa se tem outro avião por perto, também disparava do nada. Imagina a confusão. Nossa, é difícil até imaginar o nível de estresse ali dentro, porque, veja bem, esses instrumentos são cruciais. São como os olhos e ouvidos dos pilotos, né? Especialmente num voo noturno sobre o mar, sem referência visual. Exato. Sem saber a velocidade certa, eles podiam entrar em stall, que é quando o avião perde sustentação, ou ir rápido demais e danificar a estrutura. E sem a altitude correta, o risco de bater na água era, bom, iminente. Ficaram cegos, basicamente. É isso, a tripulação ficou completamente desorientada, sem os dados mais básicos para pilotar o avião com segurança. E aí, diante desse cenário de pesadelo, eles tomaram uma decisão que parecia lógica. Vamos voltar para Lima. Mas como fazer isso? Como pousar um avião sem saber a velocidade, sem saber a altitude? Pois é. A comunicação com a torre de controle ficou tensa. Eles tentavam obter alguma ajuda, alguma referência externa, mas não deu certo. Tragicamente, o avião acabou colidindo com o mar. Nenhuma das 70 pessoas sobreviveu. A grande pergunta é, como isso foi acontecer? Então, a resposta veio depois com a recuperação dos destroços e, claro, da caixa preta. E a causa imediata foi chocante. O que era? Fita adesiva. Simplesmente fita adesiva cobrindo os portos estáticos. São uns sensores bem pequenos do lado de fora do avião, sabe? Eles medem a pressão do ar para calcular a altitude e a velocidade. Espera aí, fita adesiva? Como assim? É, alguém colocou a fita ali durante a limpeza da aeronave, em solo. Era para proteger os sensores, só que esqueceram de tirar antes do voo. Um erro humano, aparentemente simples. Caramba! Uma fita adesiva derrubou um 757? Mas espera, a investigação deve ter mostrado que não foi só isso, né? Geralmente não é uma coisa só. Exatamente, isso é crucial entender. A fita foi, digamos, a faísca inicial, o erro primário do técnico de manutenção. Mas o que levou à tragédia mesmo foi uma cadeia de falhas. Várias barreiras de segurança que deveriam ter funcionado falharam em sequência. Que barreiras seriam essas? Bom, primeiro, a própria inspeção pré-voo feita pela equipe de solo. Ela deveria ter detectado a fita, mas não detectou. Segundo, a tripulação. Eles eram experientes, claro, mas não tiveram um treinamento específico para lidar com esse tipo de cenário. Uma falha múltipla, simultânea e com dados totalmente contraditórios vindo dos instrumentos principais. Era muito confuso. Entendi. Uma coisa é falhar um instrumento, outra é todos eles darem informações malucas ao mesmo tempo. Exato. E ainda teve um fator que contribuiu. A torre de controle de Lima, na época, não tinha um radar secundário. Aquele que recebe a informação de altitude direto do avião, sabe? Ah, sim. Se eles tivessem isso, talvez pudessem ter dado uma informação de altitude confiável para os pilotos, uma referência externa que eles desesperadamente precisavam. Mas não tinham. Então, é aquela história. A segurança na aviação depende muito da tecnologia, óbvio, mas talvez dependa ainda mais dos processos humanos, das verificações, né? Das camadas de segurança. E aqui, várias dessas camadas falharam juntas. Perfeito. É o que chamam de modelo do queijo suíço. Imagina várias fatias de queijo, cada uma com buracos representando falhas potenciais.
Normalmente, os buracos não se alinham. Mas, nesse caso, os furos em várias camadas, manutenção, inspeção, treinamento, controle de tráfego, se alinharam. E aí o perigo passou direto. Exatamente. Nenhuma falha isolada talvez causasse o acidente, mas a combinação delas foi fatal. Isso só reforça como a redundância e as verificações cruzadas são vitais em sistemas complexos como a aviação. E quais foram as consequências práticas? O que mudou na aviação depois desse acidente? O impacto foi bem grande, sim. Os procedimentos para verificar sensores externos, como esses portos estáticos e também os tubos de pitot que medem a velocidade, ficaram ainda mais rigorosos no mundo todo. Faz todo sentido. O treinamento dos pilotos também foi revisto, passaram a incluir cenários de perda total de instrumentos ou de dados conflitantes, ensinando os pilotos a usar outros parâmetros, como a atitude do avião e a potência dos motores, para tentar controlar a aeronave. E, claro, houve um incentivo maior para o investimento em tecnologias melhores de controle de tráfego aéreo, como radares mais modernos. Entendi. O caso Aeroperu 603 acabou virando um estudo de caso clássico, né? Infelizmente, mais importante para a segurança de voo. Com certeza. Ele é muito citado em treinamentos, em documentários, porque ilustra de forma muito clara como um erro que parece pequeno lá no início pode escalar para uma catástrofe quando as defesas do sistema falham em cascata. Mostra que aprender com os erros é fundamental para a aviação continuar sendo tão segura. Então, resumindo tudo, um erro humano, que foi esquecer uma fita adesiva, acabou sendo potencializado por falhas nos procedimentos de verificação e pela falta de alguns recursos tecnológicos de apoio na torre. E isso levou a essa tragédia horrível. É um lembrete bem forte, né? Da importância dos detalhes, dos procedimentos, da robustez dos sistemas de segurança. Exatamente. E sabe o que isso me faz pensar? Além da aviação, em quantos outros sistemas complexos que a gente usa todo dia, são lá na tecnologia, na medicina, no sistema financeiro, existem essas dependências que a gente nem vê. Esses pequenos detalhes, esses procedimentos que parecem bobos. Mas que, se forem negligenciados, podem ter consequências enormes e inesperadas. Fica a reflexão, né? Onde mais pode estar escondida a próxima fita adesiva?